A estreia do Palmeiras na Libertadores sempre provoca um tipo diferente de emoção no torcedor. É inevitável. Não importa se o clube já tem história enorme dentro da competição. Não importa quantas vezes já disputou o torneio. Quando começa a Libertadores, o clima muda completamente para quem veste verde no coração. Só que dessa vez o sentimento depois do apito final ficou meio atravessado. Não foi uma derrota, é verdade. Mas também ficou aquela sensação de que dava para voltar para casa com algo maior. O Palmeiras teve chances, reagiu no jogo, mostrou força, mas no fim das contas saiu apenas com um empate. Tudo começou de maneira complicada para o Verdão. Logo nos primeiros minutos apareceu um erro defensivo que acabou alterando totalmente o panorama da partida. Uma jogada dentro da área terminou com marcação de pênalti para o adversário. E aí a situação ficou difícil muito cedo. Em Libertadores, sair atrás logo no começo costuma ser um problema enorme. O adversário cresce, o estádio se anima, a torcida empurra o time da casa e o jogo ganha uma energia completamente diferente. Foi exatamente isso que aconteceu. Depois da cobrança convertida por Teófilo Gutierrez, o Palmeiras se viu obrigado a correr atrás do resultado praticamente desde o início da partida. E essa situação mudou toda a estratégia do confronto. O Verdão tentou reagir. Tentou trabalhar a bola com paciência, buscou explorar os lados do campo e procurou acelerar algumas jogadas ofensivas. Só que o adversário estava bem preparado defensivamente. A equipe colombiana se fechou muito bem. As linhas de marcação ficaram compactas. O espaço para infiltração praticamente desapareceu. E aí o Palmeiras começou a esbarrar em dificuldades para criar oportunidades realmente perigosas. A posse de bola era do time brasileiro. O controle territorial também. Mas faltava transformar essa superioridade em chances claras de gol. A bola rodava. Passava de pé em pé. O time tentava encontrar brechas. Só que o último passe não encaixava. A finalização não vinha no momento certo. E o goleiro adversário praticamente não era exigido. Isso começou a gerar uma certa tensão para quem assistia ao jogo. Porque o torcedor palmeirense conhece bem esse tipo de partida. O time tem mais volume de jogo, tem mais presença ofensiva, mas a bola simplesmente não entra. O primeiro tempo terminou deixando essa impressão. O Palmeiras não estava sendo dominado, mas também não conseguia transformar sua presença ofensiva em perigo real. Era preciso mudar alguma coisa. Era necessário dar outra dinâmica ao ataque. E foi exatamente isso que aconteceu na volta do intervalo. A comissão técnica decidiu mexer na equipe. Mudanças foram feitas para tentar aumentar a intensidade ofensiva do time. E essas alterações começaram a surtir efeito rapidamente. O Palmeiras voltou, mais agressivo, mais vertical, mais disposto a pressionar a defesa adversária. A circulação de bola ficou mais rápida. Os movimentos no ataque ficaram mais coordenados. E com isso o time começou a encontrar mais espaços. A pressão começou a aumentar. A defesa colombiana passou a trabalhar muito mais. E em determinado momento o esforço acabou sendo recompensado. Depois de uma jogada construída no campo ofensivo, a bola chegou até Ramon Sosa em posição favorável. O atacante não desperdiçou a oportunidade e conseguiu finalizar com precisão para deixar tudo igual no placar. O gol trouxe novo ânimo ao Palmeiras. A equipe ganhou confiança. Os jogadores passaram a acreditar ainda mais na possibilidade da virada. E o adversário sentiu o impacto. A partir daquele momento o Palmeiras passou a controlar ainda mais o ritmo do confronto. O time brasileiro começou a ocupar o campo ofensivo com mais frequência. A defesa rival passou a recuar. O Verdão parecia cada vez mais perto de virar a partida. Era aquele momento clássico de pressão. O tipo de situação em que o torcedor sente que o gol pode surgir a qualquer instante. A bola circulava com velocidade. Os cruzamentos começaram a aparecer. As finalizações passaram a ser tentadas com mais frequência. Mas mesmo com todo esse domínio, a virada não veio. O Palmeiras criou situações interessantes. Chegou perto da área diversas vezes. Mas faltou precisão no momento decisivo. Faltou aquele toque final capaz de transformar o domínio em vantagem no placar. O tempo foi passando. A pressão continuava. Mas o relógio avançava sem que o segundo gol aparecesse. A comissão técnica ainda tentou dar novo fôlego ao time. Outras substituições foram realizadas. A intenção era manter o ritmo ofensivo até os minutos finais.
Mesmo assim, o adversário também encontrou alguns espaços. Com o Palmeiras mais avançado em campo, surgiram oportunidades de contra-ataque. E em uma dessas escapadas o time colombiano quase surpreendeu, novamente. Foi um momento de grande tensão. Um erro poderia ter custado caro. Mas o goleiro Carlos Miguel apareceu bem para evitar o pior. Foi uma defesa importante, que manteve o empate no placar. Nos minutos finais o Palmeiras ainda tentou pressionar. Buscou mais uma jogada ofensiva. Tentou encontrar o gol da virada. Mas o apito final chegou antes que isso acontecesse. Quando o árbitro encerrou a partida, ficou aquela sensação típica de jogo que poderia ter sido vencido. O Palmeiras mostrou capacidade de reação. Mostrou força para buscar o empate. Mostrou que tem elenco para competir em alto nível. Mas também deixou claro que alguns detalhes precisam melhorar, principalmente na parte defensiva. Erros individuais em Libertadores costumam ser muito caros. Mesmo assim, a competição ainda está no começo. A fase de grupos oferece várias oportunidades para recuperação. E o Palmeiras já demonstrou em outras temporadas que costuma crescer conforme o torneio avança. O torcedor sabe disso. Confia na força do elenco. Confia na experiência do time dentro da competição. Mas também espera evolução nos próximos jogos. Porque quando o Palmeiras consegue ajustar esses detalhes, o time costuma se transformar em um adversário extremamente difícil para qualquer clube da América do Sul. Agora vamos para a próxima notícia. Quando a gente fala de futebol, principalmente de um clube gigantesco como o Palmeiras, é impossível não imaginar quantas histórias ficaram escondidas nos bastidores. O torcedor costuma acompanhar apenas o que acontece dentro de campo ou aquilo que é oficialmente anunciado. Mas existe um universo inteiro de negociações, conversas e sonhos que quase se tornaram realidade. Muitas vezes, nomes enormes do futebol mundial estiveram muito próximos de vestir o manto alviverde. Mas por pequenos detalhes o destino tomou outro caminho. E quando essas histórias aparecem, o torcedor fica imaginando como teria sido se aqueles craques tivessem realmente pisado no gramado do Allianz Parque, defendendo o Verdão. Ao longo das décadas, o Palmeiras sempre foi um clube de enorme peso no cenário do futebol. Desde os tempos da academia, passando pelos anos gloriosos da Parmalat e chegando à era moderna de conquistas continentais, o Verdão sempre teve força para sonhar grande. E justamente por isso, muitos jogadores importantes já foram ligados ao clube em momentos diferentes da história. Alguns chegaram a negociar de verdade, outros estiveram próximos de assinar, e há também aqueles que foram apenas sondados, mas que deixaram os torcedores imaginando como teria sido ver essas estrelas com a camisa verde. Entre dirigentes, empresários e bastidores do mercado da bola, surgem relatos curiosos de 7 jogadores que estiveram muito perto de se tornar atletas do Palmeiras. Histórias que mostram como o futebol é cheio de coincidências, decisões inesperadas e negociações que mudam completamente o rumo de carreiras e clubes. Em alguns casos faltou dinheiro, em outros o atleta preferiu seguir outro caminho, e também houve situações em que o negócio praticamente estava fechado, mas acabou não acontecendo. Uma das histórias mais comentadas nos bastidores envolve o argentino Juan Román Riquelme. O meia lendário do futebol sul-americano, ídolo do Boca Juniors, chegou a ser um sonho real de dirigentes palmeirenses em determinado momento da carreira. Na época em que ele vivia altos e baixos na Europa, pessoas ligadas ao Palmeiras teriam sondado a possibilidade de trazê-lo para o futebol brasileiro. A ideia era montar um time técnico e cerebral, com um camisa 10 capaz de comandar o meio-campo. Para o torcedor, imaginar Riquelme distribuindo passes no Verdão seria algo simplesmente espetacular. As conversas, segundo relatos que surgiram anos depois, chegaram a existir de maneira inicial. No entanto, diversos fatores impediram que o acordo avançasse. O salário alto, o interesse de clubes argentinos e o desejo do próprio jogador de retornar ao Boca fizeram com que o sonho palmeirense ficasse apenas no campo das possibilidades. Mesmo assim, a história continua sendo lembrada por torcedores que gostam de imaginar como teria sido ver aquele maestro argentino vestindo o manto alviverde. Outro nome que quase teve ligação com o Palmeiras foi o de Ronaldinho Gaúcho. Antes de fechar com o Flamengo no início da década passada, o craque campeão do mundo com a seleção brasileira de futebol chegou a ser cogitado em diversos clubes brasileiros. E entre esses clubes estava justamente o Palmeiras, que buscava uma contratação de impacto capaz de mudar o patamar do time. Nos bastidores do futebol,
Sempre se comentou que dirigentes palmeirenses analisaram a possibilidade de entrar na disputa pelo jogador quando ele deixou o AC Milan. Seria uma contratação histórica, algo que mexeria completamente com o futebol brasileiro. Porém, a negociação exigia valores extremamente altos, desenvolvia uma complexa rede de patrocinadores e empresários. No fim das contas, o Palmeiras não conseguiu avançar, e Ronaldinho acabou seguindo outro caminho. Outra história curiosa envolve o atacante colombiano Radamel Falcão Garcia. Antes de se tornar um dos grandes goleadores da Europa e brilhar em clubes como Atlético de Madrid e AS Mônaco, Falcão teria sido observado por olheiros e intermediários ligados ao futebol brasileiro. Em determinado momento, surgiu o rumor de que o Palmeiras poderia tentar trazer o jogador ainda no início de sua ascensão. Naquele período, o Verdão buscava reforços que pudessem mudar a história do ataque do time. A possibilidade de contar com o centroavante de faro de gol chamou a atenção de pessoas dentro do clube. Entretanto, o futebol europeu acabou se movimentando mais rápido, e a carreira de Falcão tomou um rumo completamente diferente. O Palmeiras ficou apenas na expectativa e na lembrança de que, por pouco, um dos grandes artilheiros da última década poderia ter passado pelo clube. Entre os brasileiros, uma das histórias que sempre volta à tona envolve Neymar. Antes de se tornar estrela mundial e ídolo do Santos Futebol Clube, existiram momentos em que empresários e dirigentes cogitaram diferentes destinos para o jovem talento. O Palmeiras, como um dos gigantes do futebol brasileiro, naturalmente apareceu em algumas conversas de bastidores. Na época, Neymar ainda era uma promessa que começava a chamar atenção nas categorias de base. Muitos clubes observavam o garoto e imaginavam seu potencial no futuro. Segundo histórias que circulam no mundo do futebol, houve quem acreditasse que o Palmeiras poderia ter tentado uma aproximação. Mas o destino do jogador estava muito ligado ao Santos, clube que acabou lançando a estrela para o mundo. Outra especulação interessante envolve o uruguaio Luís Soares. Antes de se consolidar como um dos maiores atacantes da sua geração e brilhar em clubes como Liverpool FC e FC Barcelona, Soares passou por momentos em que sua carreira poderia ter seguido caminhos diferentes. Em um desses momentos, rumores apontavam que clubes sul-americanos acompanhavam sua situação. O Palmeiras, sempre atento ao mercado, teria aparecido como um possível interessado em determinado período. Claro que, naquele momento, trazer um jogador com potencial europeu seria uma operação extremamente difícil. Mesmo assim, o simples fato de o nome ter sido cogitado nos bastidores já mostra como o clube sempre sonhou alto em suas movimentações. Outra história que desperta curiosidade entre torcedores envolve o argentino Anjo Di Maria. Antes de se tornar estrela do futebol mundial e defender clubes gigantes como Real Madrid e Paris Saint-Germain, Di Maria também foi observado por clubes sul-americanos em fases diferentes da carreira. Segundo relatos de bastidores que surgiram com o tempo, o Palmeiras chegou a monitorar o jogador quando ele ainda estava em ascensão no futebol argentino. Era o tipo de aposta que poderia transformar completamente um time. No entanto, como acontece muitas vezes, o futebol europeu entrou na disputa e levou o talento para outro continente. E claro, não poderia faltar uma história envolvendo o português Cristiano Ronaldo, ainda que de forma muito mais distante e cercada de especulação. Em determinados momentos do futebol brasileiro, surgem rumores ousados sobre grandes estrelas. E o Palmeiras, por ser um dos clubes mais estruturados do país nos últimos anos, já apareceu em algumas conversas imaginárias de torcedores e comentaristas. Obviamente, trazer um jogador do tamanho de Cristiano Ronaldo seria algo praticamente impossível para qualquer clube sul-americano em grande parte de sua carreira. Ainda assim, o simples fato de torcedores sonharem com esse tipo de contratação mostra a dimensão do Palmeiras no cenário mundial. Histórias como essas fazem parte da magia do futebol. Nem sempre os negócios acontecem, mas o imaginário do torcedor continua vivo. Pensar em grandes craques que quase vestiram a camisa do Verdão faz a gente refletir sobre quantas histórias poderiam ter sido diferentes. Talvez algum desses jogadores tivesse mudado completamente a trajetória de um campeonato. Talvez tivesse se tornado o ídolo eterno da torcida palmeirense. Ou talvez tudo tivesse sido apenas mais um capítulo curioso da história do clube. O futebol é cheio dessas possibilidades. E é justamente por isso que o torcedor do Palmeiras vive intensamente cada janela de transferências, cada rumor, cada notícia que surge.
Porque no fundo todo palmeirense sabe que o próximo grande craque pode estar a uma assinatura de distância. O Verdão sempre foi um clube acostumado a pensar grande. Desde os tempos da antiga academia até as conquistas recentes da América, o Palmeiras construiu uma história que atrai grandes nomes e alimenta sonhos gigantes. Por isso, histórias de bastidores como essas continuam fascinando quem acompanha o clube. Elas mostram que, por trás de cada contratação que deu certo, existem muitas outras que quase aconteceram. E no fim das contas, essas histórias também fazem parte da identidade do torcedor. Porque o futebol não vive apenas do que aconteceu, mas também daquilo que poderia ter sido. Se você gosta de conhecer os bastidores do futebol e descobrir histórias curiosas como essas que poucos torcedores sabem, continue acompanhando o canal. Aqui a gente mergulha fundo nas histórias do Palmeiras, nas especulações, nos bastidores e em tudo que envolve o nosso Verdão. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like e continue com a gente para não perder as próximas histórias e análises sobre o futebol. Porque aqui a paixão pelo esporte fala mais alto. E sempre tem mais uma história incrível esperando para ser contada.